Vamos lá, pessoal, mais um episódio, né? Mente em Movimento. A gente vai pegando gosto em fazer esse tipo de trabalho, né? Eu falei no Stories, né, antes de começar a gravação, que o meu professor sempre me dizia: quando você é o mais inteligente da mesa, alguma coisa de errado é. E eu não entendia muito bem aquilo. Depois de formado, depois de um pouquinho mais velho, eu fui entender da necessidade da humildade, da necessidade de você estar aberto, que a gente, na real, a gente nunca sabe nada. E nessa mesa de hoje, essa participante, ela é tão especial que eu me sinto voltando a aprender. Antes de gravar, já era uma lição, já era uma aula. Imagina agora o que vem. Sem pressão, mas com muito amor e dedicação. Temos aqui doutora Bárbara. Ai, que legal ter. Obrigado por ter vindo. Eu imagino, né, o quanto você teve que se dispor de tempo, né, sua vida que tanta gente te procura, né? Porque ter acesso a um psiquiatra já é, infelizmente, luxo. Uma psiquiatra infantil, então, já é soberba. E poder ter você com a gente, nossa, que carinho, muito, mas muito obrigado mesmo. E eu quero tirar aqui o máximo possível de informação, porque eu estou borbulhando aqui de curiosidade para saber, né? Quem é a doutora Bárbara? Vamos lá. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. Eu que estou muito Imagina. feliz também de estar aqui. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Espero que dê para ajudar bastante gente, né? Acho que essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Bom, como você já fez essa introdução, né? Eu sou psiquiatra infantil. O que quer dizer que eu fiz 6 anos de medicina, né? Lá na faculdade, na PUC de Sorocaba. Depois eu fiz 3 anos de residência médica em psiquiatria, aqui na Faculdade de Medicina do ABC. E depois eu fiz um ano adicional, que é uma formação, né, de um ano extra, de psiquiatria da infância e adolescência. Então nós estamos falando de quase 10 anos de formação. 10 anos, de formação, 10 A anos. única profissão que eu acho que são 9 anos, se não me engano, é padre, né? Então você estudou mais que muitos padres, é isso? Talvez sim, eu não sei exatamente quanto tempo demora para ser padre. 9 anos, se não me engano. Mas para ser psiquiatra infantil, Foram 10 anos. são 10 anos e ainda contando, né? Porque a gente vai se atualizando, não dá para parar no tempo, né? Ainda mais que é uma área que está sempre saindo novidade, sempre saindo atualização, a gente tem que ir acompanhando, né? Então... Eu imagino assim, né? No consultório, muitos psicólogos, né, têm resistência a atender criança, porque eles falam assim, o problema não é a criança, o problema é os pais. Eu imagino você, né? Quanto que isso deve ser complexo, né? O que fez você escolher esse público que é tão difícil, né? Porque é algo muito complexo. É vocação, é dom, é chamado. O que é? Olha, acho que é uma mistura. É difícil responder essa pergunta, né? Porque eu entrei na faculdade de medicina querendo fazer psiquiatria. E aí todo mundo me pergunta, nossa, mas de onde você tirou isso, né? Porque psiquiatra, tem psiquiatra na família. A minha família inteira é de médico, né? Mas não tem nenhum psiquiatra, não tinha até então, né? Que agora tem eu e meu marido, né? Que é psiquiatra também. Ó, E a minha mãe é pediatra, então eu sempre tive esse pezinho ali, né? No cuidado com as crianças, e ela é muito apaixonada também pelo que ela faz, então peguei um pouquinho ali dela. E aí fui pra psiquiatria, né? Me apaixonei completamente, eu realmente gosto muito. E aí acho que fiquei com esse resquício, assim, da pediatria na cabeça, né? E aí fui para essa área me especializar. E é uma psiquiatria bem diferente mesmo da psiquiatria do adulto, né? A gente sabe que a maioria, né, dos psiquiatras não atende criança e adolescente porque realmente é um mundo à parte, assim. É uma coisa bem específica, né? a gente sempre fala que, quando a gente fala em prosperar, né, a gente fala que, né, honrar pai e mãe é o princípio de prosperar. E você honrou, né? Você pegou o melhor da sua mãe, que era que era ser pediatra, e você evoluiu, virou uma versão, né? Não vou falar melhor ou não, mas uma versão da sua mãe que hoje você tem esse dom, né? Que você fala você tem um tom de voz carinhoso, né? Imagino que as crianças devam se envolver, né, com você no consultório, né? Que é o que a gente sempre fala, né? O acolhimento é a principal ferramenta, né? Eu sei esse seu sorriso que você tem, né? Acaba tendo isso que deve ter vindo muito dessa parte da sua mãe, né? Para lidar com essas crianças. Então, realmente, é um chamado e é vocação. E hoje você olhando para você, né? Tem orgulho de ser essa profissional que você é?
Tenho orgulho, acho que a gente não pode se deixar levar, assim, pelo orgulho, né? Acho que aquilo que você falou no começo, a gente não sabe de nada, na verdade, né? Mas eu acho que gostar muito facilita muitas coisas, né? Eu falo que para quem busca fazer, e teve até um episódio sobre isso, né? De buscar essa recompensa aí financeira, né? Ah, vou fazer pelo status, pelo dinheiro. A gente não aguenta, né? Porque é muito pesado, né? Assim, o que a gente faz, a gente lida com casos muito complexos, né? Na psicologia também. Então, a recompensa, com certeza, assim, né? Lógico, tem a parte financeira, mas não pode ser por isso, né, que a gente faz. Então, a minha motivação é outra mesmo. E aí, peguei muito isso da minha mãe e já fazendo esse gancho, a minha mãe sempre falou, assim, em relação às crianças, né, que ela cuidava. É difícil lidar com as famílias. Muita gente fala isso, né? O problema não é a criança, o problema é a família. Às vezes sim, às vezes em partes, mas a gente tem que ouvir muito as famílias, assim, né? O que a mãe e o pai estão trazendo, que é quem convive 24 horas por dia com a criança, a gente tem que levar muito em consideração, né? E a gente tem que estar muito aberto para as famílias, né? Então, isso faz muito parte, assim, do cuidado e acho que é uma das coisas que traz, por um lado, uma dificuldade na psiquiatria infantil, que é um atendimento muito global, né, da criança, pensando na criança, no ambiente, em todos os cenários em que ela está envolvida. Mas é isso que traz a graça também da coisa, né? Eu acho que o grande truque, assim, da psiquiatria infantil é justamente distinguir, né? O que é algo que é da criança e o que é algo que pode ser mais ambiental, né? Normalmente é uma junção das duas coisas, né? A gente tem que conseguir realmente entender esse todo para fazer a composição ali, de entender o que está acontecendo com a criança. Mas o grande truque é esse, de muitas vezes não depositar só na criança o que a gente está vendo ali a nível de comportamento, né? A nível de sintoma. Então, é uma avaliação muito geral mesmo. Você falou duas coisas que eu achei importantíssimas. Primeiro, você falou de ouvir, né? E ouvir é muito difícil. Tanto que no consultório a gente fala que ouvir é um gesto de misericórdia, porque ouvir você doa aquilo que você mais precioso tem, que é tempo, né? E você falou de ambiente, né? Lacan fala muito isso, né? O sujeito se constitui através do olhar do outro. Então a gente tem crianças que aprendem a desenvolver alguns sintomas, que nós vamos falar daqui a pouco, que levam a associar algum diagnóstico, e tem pessoas que têm crianças que nascem realmente de fato. Então, ouvir traz o que é do ambiente e o que é realmente da criança? Com certeza, com certeza. E ouvir, a gente pensa em ouvir não só a criança, mas, de novo, né, ouvir os pais. E mais ainda, né? Ouvir a escola, ouvir o psicólogo, ouvir as outras terapeutas, né? Então, a gente tem que ouvir um pouquinho de todo mundo que está nesse entorno da criança para a gente conseguir entender de fato o que está acontecendo. É um né? grande quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. Perfeito, é isso mesmo. Um grande quebra-cabeça, às vezes, muito complexo de montar. Mas a gente vai tentando, né? Pecinha por pecinha, fazer essa composição para... Isso vai mudar muito em como a gente vai oferecer o tratamento, né? Porque se a gente entende que é uma questão realmente ali mais da criança, é um sintoma mais inato, de um funcionamento próprio, a gente vai direcionar a intervenção de uma forma. Agora, se a gente está falando de um ambiente aí que traz riscos, de outras coisas que estão interferindo nesse comportamento, a gente vai atuar de outra forma, né? Então, isso faz muita diferença. Porque é muito complexo, né? Porque se eu tenho diabetes, por exemplo, eu faço um exame de sangue e beleza, tá lá. Mas no nosso caso, não, né? Não, é totalmente diferente, né? Não tem um exame que mostra, as famílias às vezes chegam com essa demanda, né? Ah, doutora, mas não dá para fazer um exame para ver o que ele tem? A gente não pode fazer um exame da cabeça, fazer um exame de sangue? A gente pode, a gente deve. Eu continuo sendo médica, né? A psiquiatria continua sendo uma especialidade médica, apesar de ser bem específico. Mas não vai ser muitas vezes isso que vai mostrar, né, o que está acontecendo. Então, a gente pede, sim, exame de sangue, exame de imagem, a gente pede avaliações aí diversas, mas às vezes é no sentido mais de descartar outras alterações, então de entender, só para dar um exemplo mais prático, né? Uma criança que está ali muito desanimada, muito sem energia, será que é uma depressão? A gente tem que entender se não é uma tireoide descompensada, por exemplo, né? Se não é uma anemia, uma falta de ferro, uma questão ali de vitaminas. Então, a gente vai fazer essa avaliação também clínica, mas muitas vezes não são os exames que vão mostrar ali um diagnóstico, por exemplo, né? Ainda mais que esse bando de alimento que nós temos hoje, né? Fácil e rápido. Pois é, né? pois é. Só para ter ideia, curioso, né? Hoje, nas terapias de casais do consultório, o principal inimigo é o aplicativo de comida. Que todo mundo sabe que é, não vou falar o nome. Por quê? O casal fica, né, muitas vezes, cansado, né, e tem a recompensa, que é buscar no aplicativo. E isso está levando muitos casais a falirem. Então, a gente vê que a parte de alimento hoje realmente traz muito déficit. Né? E os casais hoje não param para fazer comidas saudáveis para os filhos. Sim. E imagina para um cérebro em formação, né?
O quanto Nossa. essa alimentação industrializada, né? O quanto o excesso de açúcar, de corante, isso interfere muito no comportamento também, né? A gente não pode ser radical também e dizer que, por exemplo, uma criança que está ali num quadro, né, de agitação, de dificuldade de comportamento, é só por causa do açúcar, é só porque comeu muito corante? Normalmente não. Mas a alimentação é uma das coisas que mais influencia no comportamento. Então, é um dos pilares ali que a gente tem que estar atento quando a gente avalia justamente esse entorno da criança, né? Nossa, o seu trabalho também é muito complexo. Você tem que mudar hábitos, né? Mudar hábitos. Essa é a parte mais difícil, né? Eu falo que se você só dar um remedinho ali e corrigir tudo, nossa, eu tava feita, né? Ia ser muito mais fácil, mas não é. Doutora, me corrige, tá? Por favor. Eu falo para meus pacientes, né, que o remédio, ele é uma ponte de madeira que a gente coloca no nosso cérebro para poder fazer as ligações que estão faltando. E quem precisa mudar estilo de vida, mudar hábitos, né, para que a gente possa mudar formas de pensamento, para que a gente possa devagarinho fazer uma ponte de concreto. Porque essa ponte de madeira, com o tempo, ela vai estragar. Ou a gente põe uma outra ponte de madeira, mas em forma de concreto, aí é para sempre. Essa orientação que eu faço, tá certo? Eu adorei a sua metáfora. Acho que eu vou roubar pra mim. Por favor. Gostei, vou usar. Eu acho que essa é a ideia mesmo, né? A gente tem muitas vezes uma radicalização, assim, em relação à medicação, tanto pro bem quanto pro mal, né? No sentido de que, assim, tem pessoas que entendem o uso da medicação como uma coisa que, ai, não, o remédio vai fazer muito mal pro meu filho, eu não quero, vai ficar viciado, vai ficar dopado. As pessoas, às vezes, têm muito medo. E, por outro lado, às vezes, depositam muito na medicação também, né? Entendendo que é isso. A medicação vai ser a salvação, vai ser a solução de todos os problemas. E não é nenhum nem outro, né? Então, quando bem indicado, quando bem recomendado, quando acompanhado, na dose certa, no horário certo, para a pessoa certa, a medicação é para trazer, né, benefícios, é o que a gente espera. Mas não pode ser só isso, né? E justamente a medicação, às vezes, é para uma fase ali da vida, enquanto a gente organiza as coisas, enquanto a gente facilita esse processo de mudança de estilo de vida, para depois a gente deixar realmente as medidas que vão durar mais tempo, a gente espera que ao longo da vida toda, né? Quando o paciente meu no consultório fala, Fabiano, mas isso aqui é orgânico ou emocional? Eu sempre mando para vocês. Porque eu não tenho capacidade de falar se é ou não orgânico. Quando volta, né, do psiquiatra, volta no médico e fala assim, olha, não deu nada. Aí eu tenho certeza que é emocional, aí eu vou atuar, né, com muita tranquilidade. Né? Porque eu sempre brinco, né, que uma certeza mata uma dúvida, e o que mata é a dúvida. E aí, numas dessa, né, a paciente volta pro consultório. Não gostei da carta psiquiatra. Eu falei, mas por que você não gostou? Porque ela não deu medicação nenhuma. Pois é. Né? Aí eu falei, mas você pediu para Deus pro seu filho vir com saúde? Ela falou, pedi. Então Deus caprichou. Agora nós temos que colocar essa criança no esporte, colocar essa criança fazer música, porque Deus caprichou na saúde dela. Sim. Né? E como você lida com essa mãe, que a criança tem excesso de saúde ou é algo orgânico? Essa é a pergunta de milhões da psiquiatria, né? Uau. Acho que é muito difícil responder isso. E a gente, realmente, a psiquiatria ainda é uma ciência que é um pouco jovem, assim, a gente ainda está descobrindo muitas coisas. Mas o que a gente entende hoje em dia é que nós somos totalmente integrados, isso todo mundo sabe, mas os transtornos, os sintomas, também têm essa origem que a gente chama de multifatorial, né? Então, existe sempre uma correlação entre algo que é inato, que é biológico, que é hereditário, que tem uma carga genética, sim, a gente sabe que os transtornos psiquiátricos têm uma carga genética muito grande, alguns mais do que outros, mas isso sempre vai se juntar justamente, de novo, né, com esse entorno, né, com estilo de vida, com o que a criança é exposta, criança ou adulto, né? E aí isso tudo se combina e dá origem, né, aos sintomas, aos transtornos. Então, da mesma forma que a origem é essa, e que a gente não pode escolher ali um fator como causador de tudo, o tratamento também né? O tratamento também passa por essas duas vias. Então, se a gente entende que a gente tem que regular uma via mais biológica, mais inata, e a gente tem as medicações aí para isso, a gente usa isso junto com as outras medidas. A ideia é sempre essa, que a gente possa fazer um tratamento integrado. Então, a medicação quando necessário e o resto sempre, né? Acho que para qualquer criança, tendo sintomas ou não, né? Eu falo muito hoje, né? Esporte, para mim, academia, para mim, virou remédio. Né? Então, tem alguns casos no consultório que eu falo assim, você quer que eu encaminhe você para o psiquiatra ou para o personal? Né? Porque tem coisas que... O que eu vejo, a senhora me corrige, tá? Tem duas coisas que dá muito gatilho hoje que eu vejo. Né? Primeiro, a ociosidade. Já dizia minha avó, mente vazia, cabeça do diabo, né? E comparação. E a mente vazia fica o tempo todo rodando tela,
então não enche nada, nada. E essa tela vem com a comparação. Né? E as crianças, né, eu vejo as crianças hoje, né, começando a fazer dancinhas em alguns aplicativos, né, e não tem Ibope, não tem like, né? Ibope é coisa de velho, né? Não tem like, né? E eu não tem vejo engajamento, não tem né? engajamento, isso. E eu vejo elas colocando roupas mais curtas. Elas põem roupa mais curta, então acabam ficando mais adultas precocemente, né? E se não me engano, hoje no Brasil é com 11 anos que se perde a virgindade, né? E aumenta os likes, aumenta o engajamento. Isso influencia também para vocês na sua área, na sua atuação? Como é que acontece com esse cérebro dessa criança? Influencia 100%, né? Uma das coisas que a gente também mais fala, assim, em consultório é justamente o uso de telas, né? Então, o uso de telas é um assunto tão amplo, né? Acho que tem muita coisa para falar sobre isso, porque tem justamente esse ponto de, ao mesmo tempo que tem uma ociosidade de você não estar ali com o cérebro ativo, é um cérebro que está ali nas telas não está mais acostumado a ficar sem fazer nada. E isso é um grande problema também, né? Lidar com o tédio. As crianças não sabem mais lidar com o tédio. É estímulo o tempo todo, né? E, ao mesmo tempo, tem esse problema da comparação, porque pensa que antes a gente se comparava com o coleguinha ali da sala, né? As crianças estavam se comparando ali com um amiguinho da mesma idade, da mesma cultura. Hoje em dia eles se comparam ali, né, com a modelo, com o jogador de futebol mais famoso, com alguém que tem ali, né, uma super visão, que tem muitos seguidores, que tem fãs, né? Então a comparação é nesse nível. Imagina o que isso faz num cérebro que ainda nem entendeu o que está fazendo ali no mundo, né? Então é realmente muito grave, muito preocupante. A gente está num ponto, assim, muito crítico mesmo, né? De problema com telas. E tem a idade certa, né? Para poder começar a usar celular? Porque a gente tem uma filha hoje, eu e minha esposa, a gente brinca, né? Que a nossa filha vai fazer 10 anos agora em abril, né? Então a gente fala assim, por 10 anos nós conseguimos segurar o celular. A gente não conseguiu segurar a televisão. Então ela vê o YouTube pela televisão, só que pela televisão a gente consegue ouvir e ver, e ela não consegue passar rápido, né? Então a gente tá vendo o que está acontecendo, né? Mas o celular em si, a gente, né? Repito, são 10 anos, eu não sei se eu vou conseguir com a segunda essa proeza. Tem uma idade certa para eu deixar meu filho começar a ter o celular? Sim e não. Tem algumas recomendações, vou voltar um pouquinho no tema, né? Então, quando a gente fala de exposição a telas, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem algumas recomendações de tempo de tela. Então, de 0 a 2 anos, o que é recomendado é que não tenha uso realmente de zero tela. E aí, tela, a gente está falando de celular, de televisão, de videogame, de computador, de tablet. Então, a gente engloba, né, todas as telas nesse tempo de uso. De 2 a 5 anos, o recomendado seria, no máximo, 1 hora por dia, né, de telas. De 5 a 10, 11 anos, no máximo 2 horas, e a partir de 11 anos, 3 horas, mas a gente tem que lembrar que é de todas as telas somadas, né? E aí, do celular especificamente, não existe essa recomendação formal, mas tem várias pesquisas, né, em curso, algumas que já foram finalizadas e alguns, até a nível federal, alguns países, recomendando que o uso, principalmente de rede social, seja a partir ali de 14 ou de 16 anos. Isso varia um pouco, pensando em qual plataforma a gente está dizendo, varia um pouco ali de país para país. Então, não existe essa resposta fechada, mas o que eu costumo levar para as famílias é que o máximo que você conseguir evitar é que se evite, né? Porque às vezes a gente pensa, mas é só um celularzinho ali para falar com alguém, né? É só um celular para ter um ponto de contato. Só que eles são muito mais espertos do que a gente imagina. E as coisas que aparecem ali vão muito além também do que a gente imagina, às vezes do que a gente gostaria, né? Você comentou da idade, não tem controle. E é um cérebro que ainda não consegue escolher exatamente o que é seguro, o que não é, o que eu posso, o que eu não posso, quando que eu vou parar, quando que eu não vou, né? Então, às vezes, algumas famílias falam assim, mas ele gosta muito de telas. Nossa, é o que ele gosta de fazer. Aquilo foi feito justamente para as crianças gostarem muito e para as crianças não saírem dali da frente daquele negócio por horas e horas a fio, né? E para consumirem e para estarem totalmente entregues, né, a esse universo. Então, não dá para deixar na mão da criança, para a criança decidir o que ela vai fazer, por quanto tempo vai usar, o que vai acessar. Não pode, né? Tem que ter supervisão. Então, eu acho que essa idade de liberação depende muito, né, de como vai ser usado, de quanto de supervisão tem, de qual vão ser os aplicativos acessados, né? Porque a gente sabe que naquela de um vídeo atrás do outro, acaba entrando coisa que não era para estar ali, né? E aí você comentou da idade, né, das meninas e tudo mais. A gente sabe que existe uma adultização muito precoce, principalmente das meninas hoje em dia. E existe uma exposição também a conteúdos adultos, né, a pornografia mesmo, que é muito precoce. Existe até um estudo falando de uma média de primeiro acesso à pornografia de 6 a 8 anos nos meninos. Então é muito cedo, né? E isso gera prejuízos aí para a vida inteira. É que gera uma autocobrança, né? E aí eu tô me entendendo, né?
ter um desempenho que nem o meu corpo está preparado para isso ainda. Exatamente, Né? exatamente. E no consultório chegou um menino lá, 16 anos, com ejaculação precoce. Aí eu falei para ele, mas menino do céu, você com quantos anos teve relação? Não, nunca tive. Eu falei, calma aí, você nunca teve relação e está com ejaculação precoce? Como você sabe? Cadê? A gente sabe. Eu falei, então você acompanha a tela e a tela sempre ganha. Então vamos conversar. Pois é, isso vai ser cada vez mais comum, né? A gente vai vendo esse movimento, né, de crianças e adolescentes cada vez com menos contato com o mundo externo, porque estão ali fechados no mundo virtual, e o mundo virtual é muito mais cômodo, né? É muito mais fácil. E o mundo virtual, né, ele não dá a oportunidade de você desenvolver pensamento, né? Você compra, porque de um vídeo, de um corte, de 1 minuto, de 30 segundos, né, que você vai pegar uma informação, é só uma conclusão que alguém fez. Então o cérebro não se desenvolve para ter conclusões. Eu vi uma pesquisa falando que essa geração que está vindo é a primeira geração mais burra do que a geração anterior. É verdade isso? Existe uma pesquisa falando, né, sobre essa diferença de QI, né, que a cada geração a gente espera um ganho de número de QI, que é o quociente de inteligência, né, então é uma medida objetiva ali de tentar sumarizar o nível de inteligência, e aí a cada geração a gente espera que aumente um pouquinho, e aí saiu uma pesquisa falando, né, de como essa geração é a primeira que tem o QI inferior à geração anterior. Parece que é real. E eu considero isso que é falta de interpretação de texto. Essa passividade das telas é muito perigosa, né? E até uma das coisas que eu mais ouço, principalmente os meninos, né? O que eles mais consomem, o que mais assistem, são youtubers que estão jogando, né? Então pensa que a criança não tem nem o trabalho de fazer a estratégia ali do jogo. Ela tá assistindo algo que tá ali já pronto, alguém jogando, e ela tá lá só passivamente consumindo aquilo, né? É igual o adulto que tá assistindo um jogo de futebol, né, e tá obeso, né, tomando cerveja, vem do jogo e tá comemorando como se ele fosse campeão. Exatamente. Né? Então a criança faz a mesma coisa que ela não se desenvolve. Não tem o esforço, né? Não tem o tempo de espera, né? Da mesma forma que tem os aplicativos ali, né? De comida que tornam tudo tão mais fácil, né? Em um clique a comida chega na sua casa, ninguém precisa preparar. Em um clique você escolhe ali o que você vai assistir, não precisa mais assistir o intervalo, né? Porque você passa o vídeo ali, não tem nem o momento ali da propaganda. Você não precisa esperar a próxima semana para sair o próximo episódio, né? Igual acontecia com a gente. Fantástico. Então é tudo muito rápido, né? Isso gera uma superestimulação cerebral que é muito grave, né? Minha esposa, né? A gente tem 2 filhas, como eu te falei, e minha esposa inventou de fazer bolo com as crianças. Né? E eu acho isso muito legal, porque elas têm que primeiro estudar noção de medida, né? 2 ovos, 100 gramas de farinha, tudo. Aí elas estavam com dificuldade de pôr a mão na massa. Porque elas, né, nojo e tal. Aí não, vão ter que pôr a mão. Você não quer o bolo? Para comer o bolo tem então. Então elas pegam e fazem a mão na massa, né? E aí tem o tempo de esperar o bolo ficar pronto. E quando o bolo ficar pronto, tem que esperar esfriar. Exatamente. E esse virou um exercício que, na minha geração, é algo tão comum, e virou um exercício que, quando eu falei isso pro consultório, virou uma febre. Meus pacientes todos estão fazendo bolo com as crianças. Realmente, é uma medida terapêutica, né? Porque imagina quantas áreas do cérebro não são ativadas com todos esses passos que você tem que dar para o bolo sair pronto, né? Então, é muita coisa, né? Então, como é que eu faço pro meu filho, né, ter um cérebro forte? Né? É eu evitar a dor, porque a gente sabe que crescer dói. Né? Eu evito a dor ou eu deixo ele ter dor? Eu gosto de pensar numa ideia de uma exposição à dor controlada, né? Uma exposição controlada ao sofrimento, porque a gente sabe que o sofrimento traz um crescimento, né? Perfeito. São coisas que estão intimamente conectadas. Então, a gente não pode super proteger, né? E colocar a criança ali numa bolha, numa redoma e proteger de todos os perigos e de todo o sofrimento, porque isso gera consequências, assim, gravíssimas, né? De crianças que não toleram frustração, que não toleram não, que não toleram esperar, que não toleram mais nada, né? Isso é um problema muito grande. Ao mesmo tempo, você não vai jogar a criança ali para os leões, né? Então, eu gosto de pensar que é uma exposição ao sofrimento controlada, no sentido de deixar a criança resolver os seus próprios problemas, né? Quantas vezes a gente não ouve dos pais, né? Ou de escolas que a criança teve um problema ali uma com a outra,
claro que não chegando numa situação de violência, né, em alguma coisa mais grave, mas os pais, só de ouvir do relato, né, da criança, fulaninho me chamou de não sei o quê, e os pais vão lá para resolver o problema dos filhos, e a escola Nossa. tem que resolver, porque isso é inadmissível. Então, assim, se perdeu muito isso, né, das crianças resolverem os problemas por conta própria, né, das crianças realmente estarem em contato com as coisas, fazer um bolo, ir para brincar, né, na rua. A gente sabe que a gente é muito difícil, porque Sim. pelas condições, mas um esporte, né, a criança está em atividades manuais mesmo, isso desenvolve muito o cérebro, né, isso dá ferramentas para a vida adulta. Então, a gente não pode poupar totalmente, né. Então a gente pode falar que a gente não tem que poupar a dor, mas temos que passar junto com as crianças pela dor. Perfeito. Estar junto, né, estar em supervisão, ver o quanto a criança consegue, e quando a criança não conseguir mais, aí você dá uma ajuda, né? Eu acho que esse é o cenário ideal, né? E aí, respondendo a sua pergunta de como formar um cérebro forte, acho que são muitos pilares, né? Mas passa por coisas muito básicas, né? E básicas não necessariamente são coisas fáceis de fazer, mas são básicas no sentido de que todo mundo deveria fazer, que é, por exemplo, ter uma rotina de sono adequada, ter uma alimentação adequada, ter ali uma atividade física. Isso toda criança tem que ter, né? Reduzir a exposição a telas. Então, sempre que a gente vai falar de tratamento, a gente começa por aí, né? Se essas coisas não estão ajustadas, nem faz sentido chegar na medicação. Nossa, Né? nem chega na medicação? Porque a gente não consegue entender se é um cérebro de uma criança que está, por exemplo, vamos pensar numa queixa aí de irritabilidade. É uma criança que está irritada porque, de fato, tem ali um quadro que justifique, tem ali um sintoma, ou é uma criança que não dorme direito, que não come direito, que não faz atividade física, que está exposta à tela o dia inteiro. Se a gente não corrige essa parte, o remédio não vai fazer efeito. Porque tem uma frase que eu não lembro quem fala agora, desculpa, mas a frase né? Não dá para levar a cura no mesmo ambiente que te adoeceu. Perfeito, é isso mesmo. Então, se a gente não corrige essa base, e de novo, é para todas as crianças, né? Não é só para criança que a gente está pensando em algum diagnóstico. Né? E adolescentes, eu falo criança mais generalizando, né? E até para a gente mesmo, né? Sim. Se a gente não tem isso muito bem organizado, não vai ser o remédio, não vai ser a terapia, é um recurso super importante, mas pensa que também a terapia num ambiente que está muito ruim, né, não vai ajudar, né, ou pelo menos não vai ajudar da forma como deveria. Então, todo o tratamento tem que ter essa base muito bem consolidada, né? A minha filha estava né, apanhando uma criança da escola, então ela queria trocar de escola. Aí a gente falou, não, nós vamos por você fazer uma atividade no Aikido, né, para você poder se defender e tal, né. E aí ela tá fazendo, aí eu falei para ela assim, filha, só o fato de você se matricular, ninguém mais mexe com você, né, ainda mais meninos, né. Menina apanhar menina, nossa, é um bullying na escola inteira. É isso mesmo. Você vai continuar na sua escola. O que nós vamos fazer com você? Dar mais ferramentas para você superar esse obstáculo. Lógico, com uma linguagem mais coloquial para ela. Sim, né? adaptada, né? Adaptada. O luta é uma coisa que eu recomendo muito, assim, para os pacientes, né? Porque tem o efeito ali do esporte, mas tem o efeito também da disciplina, né? De responder ali a uma hierarquia, né? Porque quem está ali no controle é geralmente um sensei, né? Ou um professor, e que as crianças têm que ter essa disciplina, essa obediência. Então, a luta trabalha muitas coisas, né? Às vezes, os pais me perguntam, mas aí a criança vai entrar na luta, ela não vai sair batendo em todo mundo? Não vai aprender a bater, né? E a ideia aqui não, é que aquilo seja usado naquele ambiente controlado, né? E que a criança vá desenvolvendo outras ferramentas para lidar com os problemas fora, né? Quando que eu, no meu consultório, quando psicólogo, quando que eu sei o timer para encaminhar o paciente para você? Eu não sei se existe essa resposta de uma forma muito protocolar, mas eu acho que se justamente essa base que a gente está falando já está ajustada, né? Então, é uma criança que tem uma rotina de sono legal, que está com as medidas ali, né, de organização da família, de alimentação, redução de tela, já está em terapia, né? E a gente encontra um entrave ali, né? Então, talvez a terapia não esteja evoluindo o tanto que a gente esperaria, ou é uma criança que está num sofrimento muito grande, né? Ou existe uma dúvida diagnóstica, porque as pessoas associam muito que passar com o psiquiatra é sair com uma receita de medicação, e não é. Principalmente na psiquiatria da infância e adolescência. Então, a gente tem um papel que é muito de avaliação também, né? Em algumas situações, quando é um quadro um pouco mais evidente, com sintomas mais típicos, às vezes em uma consulta a gente consegue formular ali um diagnóstico, ou pelo menos uma hipótese diagnóstica, né? E não necessariamente a criança que vai passar por esse processo vai sair com uma receita de medicação, né? Às vezes a gente vai fazer as orientações, encaminhar para as terapias, organizar alguma dessas medidas de rotina que a gente vinha falando, né? Então, se existe um sofrimento, uma dúvida, uma terapia que não evolui como deveria, aí, os pais podem ficar muito tranquilos, né? De procurar a psiquiatria infantil, porque
dá muito medo, ainda é uma especialidade que tem muito estigma, né? Tanto a psiquiatria de adulto, mas acho que mais ainda de criança e adolescente, né? Então, nossa, vou levar meu filho no psiquiatra, meu filho não é louco, né? E não é isso, a gente não tá falando de loucura propriamente dita, a gente tá falando de sofrimento, de sintomas, de uma qualidade de vida que pode ser muito melhorada quando a gente pensa nessa organização de tratamento. Por que, né? doutora? Que, né, eu fiz 50 esse ano. Quando a gente era criança, a gente não tinha criança com depressão, não tinha criança ansiosa, tinha só criança. Tinha lá o nerd, né? Tinha os mais terríveis, né? Tinha essa peca, que era no caso. Eu acho que eu tinha alguma hiperatividade. Tinha lá o danadinho, tinha lá o nerd, mas não tinha esses nomes todos, né? Isso há 40 anos atrás. Por que tem tanto hoje? Acho que são alguns fatores. Acho que um deles é o modo como a gente foi vivendo a nossa vida, pensando em tudo isso que a gente está conversando, né? Então, de como as coisas foram caminhando muito rápido, a tecnologia evoluindo, muita, de repente, cobrança, muito peso em cima das crianças. Isso aumenta aí o sofrimento, né, infantil. E, por outro lado, a gente foi sistematizando os diagnósticos, né? Sistematizando os sintomas. Então, antes, quando a gente falava de uma criança muito agitada, hoje em dia a gente pensa em agitação e a gente tem alguns sintomas que podem acompanhar essa agitação para a gente pensar, de repente, num TDAH mais hiperativo. Então, como houve essa evolução nos sistemas de classificação, por isso que a gente tem tantos nomes hoje em dia, né? Aquele monte de T que tem da psiquiatria infantil, né? Então, a gente fala de TEA, de TDAH, de TOD. Foram conceitos que foram se aprimorando ao longo do tempo, foram sendo estudados, a gente teve critérios mais bem definidos para justamente tentar classificar quem tem de fato ali algum sintoma. E a ideia sempre de classificar não é rotular, né? É justamente orientar para uma busca de ajuda, de tratamento que seja o mais adequado para aquela criança, né? Você falou do Todd, né? Eu vou fazer a mesma pergunta, tá? Primeiro eu vou fazer Lá bem polêmica. Vou fazer primeiro se fosse meu pai perguntando, depois eu perguntando. Meu pai falaria assim, mas não é falta dos tapas na bunda? Eu vou perguntar, não é falta de limite? Olha, pode ser. Em alguns casos de fato. O TOD é muito polêmico, né? Então, o TOD, só para deixar, né, mais claro, é o transtorno opositor desafiador, né? Então, é um perfil ali de crianças que a gente entende que tem uma dificuldade de obediência ali de regras, de limites, que são mais irritadas, que não respeitam figuras de autoridade, que podem ser mais vingativas, né? Culpam os outros pelo comportamento delas, então tem uma série de critérios bem definidos. Só que aí justamente vem aquele charme da psiquiatria infantil que é diferencial, o que é da criança, o que é uma falta de limite, por exemplo. Quando a gente pensa em falta de limite, a gente vai trazer ali principalmente para a família, né? Então, pensando, geralmente é pai, mãe, mas os cuidadores. Tem algo que a gente chama de estilos parentais, né? Então, quando a gente pensa em estilos parentais, o que a gente espera de melhor dos pais? Que sejam pais afetuosos, né, amorosos, mas que deem também as regras, os limites, que tenham um certo grau de exigência, né? Quando tem essas duas frentes, a gente vai dizer que são pais autoritativos, que é diferente de autoritário, né? Então, são palavras parecidas, mas quando a gente fala em pais autoritários, são pais que dão muito mais o limite, a regra e a exigência e não tanto a afetividade. Da mesma forma, tem pais que vão dar a afetividade, né, que vão ser muito amorosos e muito carinhosos, mas que não vão dar as regras dos limites. Daí a gente vê pais que são permissivos. E ao mesmo tempo, se são pais que não dão nenhum nem outro, né, nem a afetividade e nem os limites, a gente está falando de pais negligentes. Então, todos os estilos parentais que não são o mais próximo possível do que a gente pensa como o adequado, que seria o autoritativo, dando a regra e a afetividade, a gente vai considerar que isso pode gerar repercussões na criança. Então, se são pais realmente muito permissivos, se é uma criança que não tem regra, não tem limite, que não respeita a autoridade em casa, ela não vai respeitar na escola também, né? Então, o que o senhor está me falando é que tudo é sim, até eu falar não? É uma forma de pensar, mas a gente tem que escolher muito bem os sims e os nãos, né? Sim, porque se eu não falo não, tudo é sim, né? Exatamente, E aí exatamente. não tem limite nenhum. Só que se você falar só não também, né, isso também tira o peso do que realmente é o não. É uma balança tão delicada criar filho, né? Não é difícil? É muito difícil, Senhora, né? Por isso que a gente precisa das ajudas aí dos Eu sempre profissionais. achei que eu ia ter um filho para salvar um filho, mas não. É a minha filha que tá me salvando. Salva, gente, não salva. Que eu me tornei como um profissional melhor. A gente evolui muito, né? Nossa, eu tenho um eu bebezinho descobro- lindo lá você também, tem, que é né? quem, nossa, me ensinou, assim, muita coisa, né? Eu vi na minha bola de cristal. Ah, você viu? A bola de cristal eu vi. Vai dizer que você sabe até que o nome dele é Tomás. Eu tenho lá, e agora eu tô passando na pele, né? Assim, tô sentindo na pele o que eu tô recomendando aí pras Você me deu famílias. agora uma pergunta, né? Porque a minha filha chega em casa e fala assim, mãe,
Todo mundo pergunta, como é que é ser filha de psicólogos, né? Olha. Como é que é ser filha de psiquiatra infantil? E de pai psiquiatra também, né? Então, menino do Pois céu. vai demorar uns anos pra ele me responder, que ele começou a falar agora. Mas vamos saber daqui uns anos, né? A professora chamou a gente na escola, né? Aí falou que a minha filha tá com 9, né? Fez uma rodinha com as crianças da sala dela, né? Antes da prova. Aí fez todo mundo respirar. Olha lá, colocando em prática, né? Maravilhoso. Tudo respirando, vamos lá, tudo Olha bem. só. Nós sabemos da matéria, olha tudo Que certo. lindo. É uma mini terapeuta, né? Muito bom. Mas dá trabalho. Dá trabalho, Dá né? trabalho. Pois é, criar filho dá muito trabalho. Mas, assim, é o trabalho que a gente tem ali, acho que nos primeiros anos, né? Realmente um trabalho que é muito árduo, muito intenso, mas é justamente em prol de colher os frutos lá pra frente, em prol de você não ter um adulto que vai te dar trabalho, né? Nossa, Quando é verdade. já estiver aí na vida, né? Resolvendo seus próprios problemas, né? Então, a infância é esse momento, né? De criar as bases, de criar o alicerce pra ter uma vida funcional. É isso que a gente quer dos nossos filhos, né? Então você está me falando que a gente tem muito trabalho na infância para não ter trabalho na fase adulta. Né? Né? Acho que é exatamente Minha isso. mãe falava assim, eu prefiro você chorando em casa do que eu chorando em casa porque você não está em casa. Exatamente isso, porque dá regra, dá limite, isso dá muito trabalho, às vezes, né, você vê o seu filho ali sofrendo porque você deu uma negativa, porque quer alguma coisa e você entendeu que não é o momento, mas é assim que ele vai aprender a lidar com os nãos do mundo, né? Porque na vida é isso, é não atrás de não, não é? A gente não consegue tudo que a gente quer. No mundo corporativo hoje, a gente orienta a colocar uma geração mais antiga com uma geração mais nova. Que a geração antiga tem mais resistência, eles são mais focados no que eles querem. E a geração mais nova tem mais inteligência, eles são mais rápidos. Né? Quando a gente fala de educação, né, eu trouxe aqui algumas frases da minha avó, da minha mãe, tudo. E a gente vê muita gente falando assim, mas meus pais é de um tempo que nem tela tinha. E não escuta outras gerações. Como que a gente traz o conhecimento do passado para os dias de hoje? O que é o melhor do passado com o melhor de hoje? Acho que a ideia toda, assim, né, da história até, da humanidade, é justamente a gente preservar o que há de bom e evoluir no que não há de tão bom, né? Então, não dá pra gente ignorar que o mundo mudou, né? Antes não tinha televisão, hoje tem televisão, computador, tablet, celular, tudo à disposição. Então, é realmente um grande desafio pensar como que a gente adapta, né, a criação dos filhos, trazendo para a realidade atual, mas eu acho que se a gente pensa em estar muito atento, né, às crianças, em pensar nessa perspectiva da afetividade junto com os limites, se a gente pensa num estilo de vida saudável, né, então eu vou sempre bater nessa tecla, eu falo isso milhares de vezes por dia, sono, alimentação, atividade física, isso é a base, né, então essa combinação de coisas, claro que a gente não tem 100% de garantia de que vai dar certo lá pra frente, mas isso pelo menos diminui muitos riscos, né, e aí trazendo de novo essa ideia de que se essas coisas estão ajustadas e mesmo assim a gente vê um comportamento que é mais difícil, se a gente tem alguma dificuldade ali com a criança, aí entra a questão mais específica, pensando em diagnóstico, em sintoma, em tratamento, né? Porque vamos pegar um exemplo, né, de que a gente vê muito hoje em dia de uma queixa de desatenção. Meu filho não presta atenção na escola, né? Quantas, né, famílias não lidam com isso? Então, é uma criança que está com essa base adequada, que não tem tanta exposição à tela, porque a tela destreina também a atenção, né? Destreina a tela? Com certeza, né? Porque pensa que é um cérebro com estímulo muito rápido, né? Com muita cor, muito barulho, muito movimento, muita rapidez. Quando ele for exposto a alguma coisa que é mais calmo, que não tem esse estímulo todo, e que é, por exemplo, a sala de aula, que é uma professora escrevendo, né, no quadro, é um cérebro que não está mais preparado para isso. Ele está esperando isso aqui, né? É a dopamina que a gente É a dopamina, exatamente. A dopamina. Esses picos da dopamina destreinam o cérebro para quando a gente tem uma dopamina que tem uma liberação mais controlada, né? E esses picos de dopamina estão relacionados a muitas coisas, né? A irritabilidade, a dependência, né? Por isso que as telas causam também dependência igual droga, né? Esses picos de dopamina são muito perigosos. Então, a gente não pensa em tirar a dopamina das pessoas, mas a gente pensa em como fazer um estímulo de dopamina que seja mais constante, né? E que não dê esses picos de sobe e desce. Então, essa questão da atenção também é super frequente, assim, da gente ver como um problema que às vezes não está na criança em si, mas às vezes está. E aí que entra a ajuda especializada, aí que entra a medicação, aí que entram as terapias, quando a gente entende que extrapolou, né? Então, não tem uma exposição inadequada à tela, tem um sono legal. Mesmo assim, existe um problema de atenção? Aí a gente vai pensar num déficit de atenção. Deixar cada caixinha no seu lugar, de organizar a casa, né? E organizar a casa no sentido figurado mesmo, porque eu falo muito para os adolescentes, principalmente. Falei, cara, o seu quarto é a sua cabeça.
Se seu quarto está organizado, sua coisa está organizada. Então, olha para o seu quarto. Se seu quarto tem roupa suja no cantinho, é que tem pensamento sujo seu escondido dentro de você. Organiza o externo para você ter mais facilidade de organizar o interno. Né? Então é isso. Quando seja tudo organizado, aí a gente entra realmente com um diagnóstico. São coisas que a gente às vezes faz em paralelo, né? Que nem sempre dá pra gente esperar aquele Tem tempo tempo, todo, né? De colocar tudo em ordem pra daí a gente começar uma intervenção mais específica. Às vezes vai ao mesmo tempo, até porque a gente tem janelas de oportunidade na infância, né? Ou seja, tem períodos em que o cérebro tá mais permeável às intervenções. Acho Né? que eu entendo o que está falando, porque no consultório, né, muitas vezes tem crianças que auto se mutilam, se cortam. Não dá tempo para esperar tudo isso. Tem que entrar com a medicação. Tem que dar uma segurada. Né? E eu aprendi, né, que por que a criança se corta? Porque ela tem tanta coisa na cabeça, que quando ela faz um corte, ela desvia a atenção do que ela está pensando para o corte. Então, a dor física é mais fácil de controlar do que a dor mental. É isso mesmo, Dona? É isso também. Existem muitos mecanismos e muitos porquês de uma criança ou um adolescente. Geralmente isso fica mais para os adolescentes, né? Se bem que está acontecendo cada vez mais cedo. Sim, A gente vê crianças precoce. também com comportamento de automutilação. Então existem muitos mecanismos possíveis, né, para explicar. Tem gente que atribui muito rapidamente, né, um corte a uma tentativa de suicídio, por exemplo. E nem sempre é, né? Pode ser também. E a gente vai pensar que falando de suicídio, quando a gente está pensando em criança e adolescente, a gente não pode avaliar só o ato em si. Porque às vezes uma criança vai lá e faz um cortinho e parece uma coisa muito boba. Mas se para ela aquilo poderia fazê-la, né, acontecer uma coisa pior, a gente vai considerar aquilo como algo de muita gravidade. Mas existem muitos mecanismos, né, pelos quais a criança pode, ou adolescente, procurar a automutilação. Esse é um dos mais comuns de alívio, né? Então, eu tô com uma dor tão grande aqui dentro que eu vou procurar uma dor fora, porque isso vai me aliviar. Eu vou esquecer momentaneamente ali da dor, isso vai fazer passar, né? Eu não vou ficar tão atento aos meus pensamentos que são muito difíceis de lidar. Isso é uma das coisas que eles mais relatam. Mas pode ser também num sentido de autopunição, pode ser uma tentativa mesmo de autoextermínio, pode ser. A gente sempre tenta evitar esse termo de chamar a atenção, né? Mas pode ser um pedido de ajuda, né? Muitas Então, eu vezes tô né? marcando ali porque eu não consigo verbalizar o que está acontecendo comigo e eu quero que alguém entenda que eu não estou bem. Então, tem vários mecanismos. E aí, na avaliação, a gente tem que ir muito a fundo nisso, né? Para entender, de fato, o que está acontecendo e não ter julgamentos ali precipitados, né? Porque é muito Até porque uma situação grave, né? a gente vai se acostumando até com a dor, né? Então começa com um cortinho pequeno, aí já acostuma com aquela dor, aí você quer ter um corte mais profundo, até uma hora que, infelizmente, não tem Eu falo muito isso retorno. pra eles. O problema de se cortar, além de que, lógico, né, pode ter ali uma infecção, alguma coisa assim, mas o problema é que, justamente pela dopamina, que ocorre uma acomodação, a gente, pra ter a mesma sensação, vai precisar de cortes mais profundos, cada vez mais graves, cada vez maiores, cada vez mais vezes. E aí, né? Onde que isso para? E aí eu sempre pergunto pra eles, quando eles trazem essa ideia de que, eu me corto ali pra esquecer da minha dor. E aí eu falo pra eles, mas quanto tempo isso dura? Por quanto tempo você esquece da sua dor? Custo-benefício, né? 10 segundos, 30 segundos, depois volta, resolveu o seu problema, não resolveu, você só ganhou mais um, né? Ganhou outro problema, então... Mais ou menos tomar uma cachaça porque tem problema, tipo né? isso, você vai se anestesiando e aí isso não resolve os problemas de E aí fato. os cortes, falando nisso, né? Para os pais poderem prestar atenção, né? Onde eu mais vejo os cortes, né? É em cima do braço, né? 4 dedos acima da coxa, né? E em caso de meninas, embaixo das mamas, que são os lugares onde os pais têm mais dificuldade para enxergar. Que né? fica escondido, justamente. Então, tem que, né, a atenção tem que passar por isso também, de realmente você tá, né, com a visão ali física do seu filho, mas muitos fazem também em lugares mais visíveis e tentam esconder, então você sempre de blusa de manga comprida, né? E alguns fazem de uma forma muito visível para justamente ter essa tentativa, né, de chamar, não é de chamar atenção, mas de ser visto, né? de uma comunicação ali da dor, né? O corte, acho que o caso de automutilação mais grave que eu vi foi no rosto, né? Então pensa o quão quão mal a pessoa tem que estar para se cortar num lugar tão visível, né? Que tá às vistas de todo mundo, né? No rosto eu nunca vi. Impressionante. Né? E esses cortes, eles vão cada vez mais ganhando força. Né? E o pai falou bem assim, Fabiano, por que bater não resolve? Né? Eu falei assim, porque isso aqui é um tapa. Um tapa em câmera lenta. O que vira? Aí foi um toque. Isso. Bater não resolve, porque é uma forma do filho receber o toque. E tem relação com a mutilação. E a violência, né, a gente tem que pensar muito bem em como ela pode, na verdade, a criança pode até acabar reproduzindo, né, essa forma de lidar com as coisas, né? Porque se eu não estou bem e eu que eu receber violência, é isso que eu vou reproduzir para as outras pessoas também, né? Então é muito perigoso, na verdade, né?
Nossa, é um papo muito legal, né? Sou suspeita, mas eu acho muito legal. E quais são os diagnósticos, quais são as doenças mais comuns? Esse que você me falou do rosto, eu fiquei... né, São casos mais graves, né? Foi inclusive num pronto-socorro que eu trabalhava, que eu atendi. Mas o que chega mais hoje em dia no consultório, até pela prevalência mesmo, é o TDAH, que é o transtorno psiquiátrico mais comum na infância. Então, hoje em dia, a gente pensa de 5 a 7% das crianças como tendo, né, o diagnóstico do transtorno déficit de atenção e hiperatividade. 10 crianças, são quantos estão? 5 a 7%, então 5 a 7 a cada 100, Cada 100, né? isso. Mas é uma prevalência que a gente vê aumentando também, né? Então, cada vez mais casos estão chegando. O autismo, né, é uma das coisas também mais prevalentes que a gente vê em atendimento. Até porque antes tinha o Asperger, né? Antes E a agora gente tá tinha... tudo no TEA. Exatamente, a gente tinha subcategorias ali do autismo. Hoje em dia a gente fala de transtorno do espectro do autismo, né? Então, desde casos mais leves, que a gente tem que colocar entre aspas, porque mais leve é muito, né, também relativo, até casos muito graves, a gente está dentro do mesmo diagnóstico hoje em dia, né? É porque eles falam nível 1, 2 e 3, é isso que você está... Hoje em dia a gente não pensa em leve, moderado e grave, até porque depende do que a gente está avaliando para dizer de leve, moderado e grave, mas a gente pensa em níveis de suporte. Então, um autista nível 1 de suporte seria um autista que precisa de pouca ajuda para realizar suas atividades. O nível 2, uma ajuda um pouco mais, né, necessária, mas ainda intermediária. E o nível 3 de suporte são aquelas crianças que precisam de muita ajuda, né? Então, crianças não verbais, crianças que têm, normalmente, deficiência intelectual associada ao autismo, né? Existe um porquê que está aumentando? Existem vários porquês. Existe um fator vários fatores ambientais. Então, quando a gente pensa em idade materna, idade paterna avançada, em exposição a substâncias intrauterinas, em aumento de prematuridade, são vários fatores que aumentam o risco, né, de desenvolver o transtorno do espectro autista nas crianças, mas também essa questão de uma ampliação de olhar diagnóstico. Então, hoje em dia a gente fala muito mais sobre isso, identifica muito mais os casos, e com essa mudança, né, de classificação, pensando no espectro, a gente coloca os casos que antes passavam despercebidos também entram, né? Isso traz muitas vantagens, porque as crianças são mais, né, reconhecidas, a gente dá os diagnósticos para quem precisa, mas a gente tem que tomar cuidado com o outro lado, né? Que não é de colocar todo mundo também dentro desse mesmo diagnóstico, quando a gente identifica, às vezes, comportamentos isolados, né? Então, não existe nenhum critério que seja específico do autismo. Então, por exemplo, uma criança que anda na ponta do pé, a gente vai ter que entender se ela tem os critérios de fato do autismo e não considerar que só por um comportamento ela pode estar dentro desse diagnóstico, né? Não dá para julgar só por uma ação, né? Não, de jeito nenhum. Isso A gente precisa de pelo menos 5 critérios diagnósticos para fechar, né, pro autismo. Então, e são critérios que têm que aparecer em vários ambientes, que têm que aparecer já há um tempo significativo, que tem que começar no neurodesenvolvimento. Então, não existe um critério ali, é uma pessoa que, de repente, tem muito barulho com som. Isso não vai ser o suficiente, né? Eu vou fazer uma pergunta pra você. Lembrei do meu amigo, né? Tá com quase 41 anos, né? Ele recebeu agora o título, né? Que a gente fala, agora você tem CID, eu tive com ele, né? De ele é autista. Porque ele não gosta de queijo, mas só come pizza de queijo. Ah, entendi. Porque o queijo Tem que estar na pizza, entendi. Então a gente vê a pessoa que recebe esse título e ela se acomoda com isso. Agora eu sou isso. Isso acontece no caso dos adultos, né? Então, isso justifica todos os meus problemas. E no caso das crianças, isso às vezes traz uma justificativa para as famílias, né? Então, ele tá dessa forma, é autista, né? E aí isso traz uma questão tão complicada, porque a ideia de identificar, eu vou repetir isso mais uma vez, é justamente direcionar o tratamento. Se você identifica para dizer, ele é assim mesmo, ele é autista, você não faz o que a criança precisa. Porque mesmo que tenha um quadro ali de autismo, você vai fazer... A ideia é que as famílias forneçam todo o suporte necessário para que a criança se desenvolva dentro do melhor potencial dela. E isso envolve aquelas medidas, né, que a gente conversou várias vezes anteriormente, e também as medidas mais específicas de tratamento, de terapias, né? E aí a medicação no autismo entra ali como realmente um suporte. Então, com diagnóstico ou sem diagnóstico, o ser humano precisa sempre buscar a sua melhor versão. É isso. Exatamente, é isso. Né? Ótima síntese. E as pessoas colocam, muitas vezes, rótulos para justificar, né? Talvez o medo do desconhecido, Sim, medo de se desenvolver, também. ou para se acomodar. Exatamente. Né? Então, buscar a nossa melhor versão é o que a gente vem É para todo mundo, né? Em qualquer idade, né? Como é que eu sei? Porque para buscar a melhor versão, muitas vezes tem que fazer uma pressão para isso acontecer. Né? Porque eu imagino que a pessoa está na inércia, parada, e para a pessoa ter movimento, eu preciso empurrar, né? E o primeiro passo, né, é muito difícil.
Sair da inércia é extremamente difícil. Então, tem que fazer uma pressão. Até onde a gente pode usar a pressão? Até onde vira tensão, nesse caso? Pensando em autista especificamente. Isso, vamos pegar eles. Né? Tá. Eu acho que o principal tratamento, né, para os autistas, isso vai acontecer independente do nível de suporte, são as terapias, né? Então, tem autistas que vão estar ali no nível 3 de suporte, por exemplo, vão precisar de uma carga muito alta de terapia, justamente porque a gente precisa desse treinamento intensivo para consolidar algumas habilidades. Pensando no autista nível 1 de suporte, às vezes não vai precisar dessa carga toda de terapia, mas para as dificuldades ali identificadas, a gente vai precisar. E a terapia faz justamente isso com a gente, né? Empurra ali, sai da zona de conforto. Eu falo para os pacientes que eu recomendo terapia, que a terapia não é um processo ali gostosinho, né? Que você vai ali para ouvir só o que você quer. Às vezes é sofrido, às vezes traz um desconforto. Imagina para uma criança que vai ficar ali 5 horas por dia submetida à terapia. Não é um processo que é assim, nossa, é super fácil, a criança vai lá para brincar. Gera justamente, né, essa tensão. Não pode ser uma tensão que traz sofrimento, né? Então, a terapia não é para fazer a criança sofrer, não é para obrigar a criança a estar ali, não é para encher a vida, né, e o dia a dia da criança só de terapias. Mas as terapias ali adequadas que vão justamente refletir lá na frente e trazer os benefícios, a gente vai precisar, né? A gente recebeu aqui uma odonto, uma dentista, né? E ela falou assim, gente, leva a criança pro meu consultório, né? Antes da dor. Porque a criança tem que sentar na cadeira, eu tenho que mexer no dente, para se acostumar com o ambiente. Porque quando leva já com dor, não dá pra gente segurar. Porque o que mais atendo são crianças velhas com medo de dentista. Que a criança já chega ali naquele nível de tensão, nível de alerta, né? E aí qualquer coisa que acontecer lá vai ser ruim, né? A psiquiatria da infância passa muito por isso. É um trabalho muito preventivo, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar coisas ali na infância que vão evitar muitas coisas no futuro, né? Um gancho que eu gosto muito de fazer é em relação ao tratamento de TDAH, né? Porque se a gente pensa que uma criança com TDAH vai ter uma série ali de dificuldades, essas dificuldades, se não bem direcionadas, se não bem conduzidas, vai trazendo muitos prejuízos ao longo da vida. Então, a gente, fazendo um tratamento adequado na infância, a gente evita uma série de coisas e até mesmo de quadros lá no futuro, né? Então, identificar e tratar o TDAH na infância evita, por exemplo, uma depressão no adulto, um quadro de ansiedade, um quadro de adicção. Então, a gente vai pensar em 100% dos casos, num trabalho que é preventivo para riscos no futuro. Nossa, né? eu tinha TDAH quando eu era criança. Isso é muito comum hoje em dia também. Isso é muito comum, as pessoas identificarem, né? Eu tinha. Agora que a gente fala mais sobre o TDAH, né? Porque é isso, não é que não existia antes, a gente só não tinha os critérios bem definidos, não tinha o nome, né? Então, hoje em dia tem muitos adultos e muitos pais, né? Porque às vezes a gente atende os filhos e aí os pais começam a identificar, poxa, mas eu fazia exatamente igual, né? E alguns pais falam assim, eu fazia exatamente igual e tomei umas palmadas e deu tudo certo. Tudo bem, você pode estar bem agora, mas assim, não teve um custo, né? Dessa dificuldade que você tinha. Não podia ser mais fácil? A sua qualidade de vida não poderia ter sido melhor? Então vamos proporcionar isso para as crianças agora, né? A gente fala, né? A gente não quer que nossos filhos, né, sofram o que nós sofremos, porém crescer dói. Exatamente. Então a gente tem que estar sendo parceiro, né? Lá em casa a gente colocou castigo de tela pra minha filha mais velha, né? E ela falou assim, pai, mas você não vai assistir o jornal? Eu falei, filha, se um da família tá de castigo e não pode ligar a TV, se eu ligar a TV, você vai ver. Então, quando um tá de castigo, toda a família fica de castigo. Vamos todo mundo se reinventar, então fazer alguma coisa até a gente poder voltar a ver uma tela. Porque eu dou castigo que você não pode, mas eu posso. E a família é uma célula em si, assim, né? Então, o tratamento das crianças geralmente não, em 100% das vezes envolve muito a família, os pais que são os responsáveis, né, por conseguir levar o tratamento. Então, quando a gente orienta, por exemplo, tem que melhorar a alimentação, vai ter que melhorar a alimentação da família inteira, né? Vai ter que mudar o que tem ali disponível em casa. É para reduzir as telas, então vai todo mundo fazer uma atividade ao ar livre. É para fazer uma atividade física, de repente dá até para fazer junto, né? Os pais e as crianças, os pais têm que, né, vão levar na terapia. Então, a psiquiatria da infância e adolescência é a psiquiatria da família também, né? Porque a gente tem que lidar com todo mundo. É o médico da família mental. É uma boa definição. Saúde da família mental, acho que é um bom conceito. Porque a gente aprende, né, que a cabeça, o corpo, o trabalho, né, e a alma. Né? A gente é muito integrado, né? É integrado, é o conjunto de tudo, né? Com certeza. E me perguntava bem assim, né? Mas como é que eu consigo ser feliz? Eu falei, nós temos que ter uma construção de pensamentos. Que a felicidade é uma interpretação daquilo que você pensa. Né? E por que eu não consigo ficar
sem tela? Eu falei, porque a gente... Quem é você? Você é o que você pensa sozinho. Então, quando eu uso a tela, eu estou evitando pensar sozinho. E assusta quando a gente está conosco mesmo. Então, ficar na ociosidade é ficar com você mesmo. Né? E aí você começa a se desenvolver todo. Né? Existe algum caso que você queria elucidar, você queria falar? Tem algum exemplo que você queria focar? Então, só uma pergunta. Né? Meu filho tem TDAH e ele fica batendo muito no irmão mais novo. Tá. Como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu explico para o mais novo que ele tem que suportar? Até onde ele suporta essa agressão? Até onde? Porque eu tô cansado de falar não. Então, esse é um bom exemplo. Sim, é um bom exemplo. É um bom exemplo, porque acho que, primeiro que assim, né, os conflitos entre os irmãos vão acontecer ali, independente do TDAH de não ter TDAH, né? Então, é justamente isso que é muito difícil, que a gente tem que tentar fazer muito essa distinção. O que é sintoma, o que é comportamento, né? E uma coisa esbarra na outra, lógico. Então, por exemplo, uma criança com TDAH talvez tenha essa impulsividade maior, porque a gente tem que lembrar que o TDAH é o quê? É o transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade barra impulsividade. Então, a gente esquece, a impulsividade não está no nome, a gente esquece que são crianças que têm uma propensão maior a fazer as coisas sem pensar, a não conseguir se controlar tanto, né? Tem como se fosse um freio menor, né? A gente chama, o nome técnico é controle inibitório, né? Que tem a ver ali com córtex pré-frontal, né? Que é um pouquinho, às vezes, reduzido. Então, é uma criança que tem uma dificuldade um pouco maior de se controlar e a gente precisa dar as ferramentas para que isso aconteça, né? Então, se é uma criança que está acontecendo esse tipo de situação e a criança está no tratamento, talvez isso vá, com o tempo, ajudando ela a diminuir esse tipo de problema, né? Então, a gente tem que ir dando justamente as ferramentas, pensando em cada caso particular. E sempre que a gente for pensar no tratamento nas crianças, a gente não vai pensar que, eu estou tratando o TDAH da criança. Não, eu estou tratando aquela criança como um todo, né? Então, o TDAH é uma das dificuldades ali que ela vai ter, mas a gente vai pensar sempre num contexto, né? Porque tem TDAHs e TDAHs, tem autistas e autistas. Então, o tratamento é muito personalizado. Então, um linguajar mais simples, o córtex pré-frontal, que é a parte aqui da frente do nosso cérebro, ele pode vir um pouquinho diminuído e isso pode trazer respostas. E tem como eu ter falando neuroplasticidade, tudo, né? Tem como eu ampliar meu cérebro. Essa palavra neuroplasticidade é incrível, né? Porque aí ela justifica muitas coisas que a gente vê em nível de evolução das crianças. Por isso que é tão importante intervir justamente na infância. Quando a gente fala das janelas de oportunidade, é justamente esse momento em que a neuroplasticidade é mais intensa, né? Então, se a gente consegue ter ali as ferramentas, ter ali as estratégias, ter ali as terapias que vão ajudar a criança, a gente tem mudanças realmente físicas, né, e bioquímicas cerebrais. Então, existe uma hipótese de que talvez o córtex pré-frontal das crianças com TDAH tenha uma redução de volume ou que demore um pouquinho mais para amadurecer, né? Então, é como se fosse essa área de uma criança mais nova, né? Mas com as ferramentas adequadas e, às vezes, com o próprio passar do tempo, a ideia é que se chegue ali a uma margem de normalidade, entre aspas, né? Equiparando ali aos pares. Existe algum exercício, né? Vamos supor que quem está nos ouvindo agora não tem recursos, não tem terapia onde está assistindo, né? Que a gente tem muita gente... As pessoas que nos assistem são pessoal bem de comunidade mesmo, né? Que a gente tem esse trabalho também para levar para isso para eles. Tem algum exercício que eu posso fazer para poder ajudar esse meu cérebro, meu filho se desenvolver? Como é que eu faço que são coisas simples que eu posso fazer no meu dia a dia que desenvolvem o meu cérebro? Eu vou ser muito repetitiva se eu falar da tela? Não. Tira a tela. Tira a tela. É o brincar? É o brincar, né? Que nem a gente falou, não dava às vezes pra brincar na rua, mas vai brincar dentro de casa, vai desenhar, vai pintar, vai criar, vai ler, vai imaginar história, vai brincar com os vizinhos, vai brincar com o irmão, vai brincar com os pais, às vezes é filho único, vai ter que brincar com os pais, né? Então vai brincar, vai colocar, né, a vida aí em movimento. Domingo a gente foi andar de bicicleta, né? Então eu, minha esposa, minha filha de 5, e a de tá com quase 10 agora, ela pensou, meus pais vão sair, eu vou ficar com o controle da TV pra mim? E ela não queria ir, né? Aí a gente foi bem, né? Fizemos uma pressão, quase uma tensão. Não ultrapassou a barreira. Na sua frente eu vou falar que não. E foi nós 4 andar de bicicleta, né? Andamos uma média de 4, 5 quilômetros, né? Só que no meio do percurso, minha esposa teve uma sacada, né? Tinha uma árvore. Falou, gente, vamos subir na árvore para poder tirar foto na árvore e mandar para os dindos. Vocês têm coragem de fazer igual. Minha, isso criou uma memória dela subindo, né? Quem acompanha o Instagram vê que tem... Eu até postei essas fotos delas na árvore, né? E eu fiquei olhando aquilo abismado, né? Eu falei, é só subir numa árvore.
algo que era tão simples antes, né? Por Hoje que em que dia a gente perdeu tudo, né? Por que a gente complica o que é simples, doutora? Exatamente. O mundo foi mudando e a gente foi acompanhando, mas nem sempre de uma forma tão positiva, né? Então, acho que dá, assim, não é que, nossa, a tela, você não pode ter uma TV em casa, vamos tirar tudo e viver como, sim, os homens das cavernas. Não é bem isso. Eu sempre falo que se for para escolher uma exposição aí à tela, escolhe um filme, senta todo mundo para assistir junto. Escolhe alguma coisa mais antiga que não tem esse estímulo todo, sabe? Que tem alguns capítulos e aí você vai assistir o próximo só na semana que vem. Vai jogar videogame, joga junto, né? Vai jogar os irmãos juntos, vão jogar os pais junto. Porque dá para fazer de uma forma, né, legal, de uma forma segura, sem correr tantos riscos que a gente corre numa exposição assim sem limite, né? Numa exposição que é sem supervisão, né? Que é por horas a fio. Então dá para usar de uma forma legal, né? Estamos caminhando já para o final, né? Mas eu queria só fazer uma pergunta a mais, porque você falou muito de sono, né? E eu estou acostumado a ouvir atividade física, ouvir brincar, tirar tela. Você falou sono. Por que o sono é tão importante? Sono é importantíssimo. É pra gente, para as crianças é mais ainda, porque é o momento que o cérebro vai ali absorver tudo o que aconteceu durante o dia, né? Então, pensando em consolidação de memória, em regulação de emoção, em descanso mesmo, em reposição de energia, o sono tem tudo a ver com isso. A gente tem que pensar que as crianças têm uma necessidade de sono maior do que a gente, né? Então, se a criança tá dormindo e acordando no mesmo horário que você, provavelmente ela tá dormindo pouco, né? Boa. Porque a gente precisa aí, depende um pouco da faixa etária, mas uma média de, enquanto para os adultos a gente vai pensar de 6 a 8 horas de sono diárias, para as crianças é de 8 a 10 horas. Então, aquela coisa da criança ir dormir 11 horas da noite, meia-noite para ir para a escola, acordar às 6 da manhã para ir para a escola às 7, provavelmente está ficando, né, um sono defasado. Então, a gente precisa prestar muita atenção, criança tem que dormir cedo, né? A gente vai pensar ali em 7, 8, 9 horas da noite no máximo, ainda mais se for uma criança que estuda de manhã e que tem que acordar cedo. Então, o sono faz toda a diferença. Assim, criança que não dorme fica irritada, não aprende, tem problema de memória, tem problema de atenção, tem mais depressão, tem mais ansiedade. Então, são riscos aí inúmeros. Por isso você falou tanto do sono, né? Sim. Eu bato muito essa tecla. A gente em casa tem a premissa de primeiro pôr a casa para dormir. Então vai dando 7 da noite, 7 e meia, a casa vai ficando mais em silêncio, né? Então a gente vai fechando as cortinas, né? Apagando algumas luzes, porque primeiro quem dorme em casa é a casa. Porque aí vai entrando no clima e elas vão dormir, né? Perfeito. É o que a gente chama de higiene do sono, né? Então, muito antes de pensar, né, em medicação, em qualquer coisa mais específica, a gente pensa em higiene do sono, que é justamente ensinar para o cérebro que está chegando a hora de dormir, né? Aí ele vai desligando, vai desacelerando, né? Porque a gente fica tão acelerado o dia inteiro, né? Então, à noite é a hora dos pensamentos irem abaixando. E aí, junto com isso, estímulo de luz, estímulo sonoro. Às vezes, ter as mesmas atividades, né? Sempre antes do horário de dormir, vai sinalizando ali para o cérebro também que está chegando esse momento, né? Então, um ritualzinho ali, às vezes é leitura, às vezes é um óleo essencial, alguma coisa assim, pode entrar também, né? A minha esposa ia perguntar assim para a senhora, né? Doutora, então se meu esposo vê o mesmo filme toda vez, faz parte do processo dele de sono? Mas aí é tela. Aí tem os dois lados, né? O ideal é desligar as telas antes de dormir. Então, um pontinho para cada. Boa. Você fez neutra, né? Eu vou ficar aqui em cima do muro. Vai catar aqui que eu não vou me comprometer. Faltou alguma pergunta que você queria fazer? Faltou alguma coisa que você queria elucidar? Eu acho que a gente passou pelos pontos principais, né? Fazendo, acho que um resumão aí de saúde mental, né? Em infância e adolescência, falar um pouco de psiquiatria da infância e adolescência para desmistificar um pouco, né? Esse medo, às vezes, que as famílias têm, né? As famílias perguntam muito assim, mas é do psiquiatra ou é do neurologista? Tem os neuropediatras também que lidam muito de perto e muito bem com essas questões. Tem casos que podem ser acompanhados tanto por psiquiatra infantil quanto por neurologista. Tem alguns casos que são mais específicos da psiquiatria. Mas acho que a ideia sempre entenda um acompanhamento que seja especializado na infância, que é uma fase aí tão, né, especial aí da vida, que nem a gente falou no começo, é diferente, né, de tratar adultos, tem todas as suas especificidades, então é importante que seja alguém que tenha um olhar para isso e que tenha esse olhar muito global, né, de conseguir entender o entorno. Nossa, fantástico, eu amei. Que bom, também, amei, muito bom. Acho que a frase que eu podia tirar da nossa conversa hoje, né, é que como é simples, né? É brincar. Pode ser simples, se divertir, né? Pode ser. Né? É dar atenção. O que não quer dizer que é fácil, né? O simples não é o mais fácil, mas é o que vale a pena, né? Tem uma frase do consultório que eu falo, né? Que Deus, quando fez a felicidade,
fez ela de mão dada com a simplicidade. Difícil é ser simples. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eu super concordo, assino embaixo. Existe alguma mensagem para quem está ouvindo? Você quer passar algum conteúdo? O que você quer? Quais são as acho suas palavras finais desse episódio? Acho que para finalizar, né, para as famílias, uma mensagem legal de deixar é de que as famílias estejam atentas, né, para as crianças estejam próximas, né, a gente acaba delegando muitas vezes, né, os cuidados dos pequenos, lógico, né, a gente tem as nossas rotinas, a gente trabalha fora, né, mas o máximo que a gente consegue estar em contato com eles, isso evita muitas coisas ruins que podem acontecer e traz muitas coisas boas, né, então essa atenção, né, esse cuidado próximo, acho que é o mais importante, é o que as crianças precisam, né. Gente, alguma dúvida que é um dos melhores episódios que nós temos até hoje? Doutora, obrigado de Obrigada coração, a você. foi fantástico. Muito bom. Eu estou ansioso para essa gravação, estou ansioso para ver os cortes. Meu, muito obrigado. Eu também, vai obrigado. ser muito bom. Quero ser de volta aqui, porque tem Sim, muito conteúdo. com certeza, eu Meu Deus do volto. céu. Ó, vou até deixar já uma sugestão. Eu volto com meu marido, hein? Pra gente Pensou? fazer uma troca aí de psiquiatria da infância e psiquiatria do adulto. Vamos fazer? Né? Vamos fazer. Tá feito o desafio com ele. Ele tá aqui do lado. Como chama? Ele chama Rodrigo. Rodrigo, tá feito o desafio. Tá convocado. Você é convocado, você é o próximo, tá com a gente. Vou adorar, né? Ter vocês dois aqui fazendo esse bate-bola. E já quem está nos escutando já fica também já ansioso e cobra a gente nas redes sociais. Entra no Instagram da doutora, que o Henrique vai deixar aqui embaixo certinho para vocês o Instagram dela. Entra, conversa, né? Mandem dúvidas que eu Mandem respondo. dúvidas, é isso, né? A gente está aqui para fazer o bem e quanto mais a gente faz o bem, mais o bem chega até nós. Obrigado de coração, Obrigada a gente. você. Obrigado, gente. Tchau, tchau.